Eu convivi muito com bandido e muito com polícia. Muito, não é pouco não, muito. Eu vi 4, 5 gerações de bandidos do Rio, dos comandos, me dizerem o seguinte: olha, pastor, nós lembramos do tempo em que a polícia chegava aqui com armazinhas mínimas e a gente podia estar de metralhadora, a gente saía correndo. Aí me davam os nomes, porque quem vinha na frente era o sargento fulano, era o cabo não sei quem, era o capitão não sei quem, era tudo gente trabalhadora. Não fazia achaque, não tinha mineira, não exploravam ninguém, não arrombava a casa do trabalhador, não ficava dando batida para abusar de menina à noite, não faziam nada disso. A gente corria. O Escadinha me disse isso várias vezes, o Gordo me disse, a gente saía de pinote. Aí devagar nós fomos vendo a polícia ir ficando parecida com a gente. Aí depois a gente viu a polícia ficar pior do que a gente. Aí depois a gente começou a olhar e dizer, poxa, os caras humanos dessa história somos nós, não é a polícia. Aí desse dia em diante a gente se sentiu Robin Hood na favela. Olha isso. E daquele dia em diante a gente passou fogo. Mas fogo. Em alguns lugares eles me diziam, no batalhão tal, enquanto o capitão ou o coronel tal estavam lá, que era um homem honesto e mantinha o grupo sob disciplina, ele chegava, a gente corria. Mas olha, o batalhão tal, iam me dando os nomes dos batalhões e o pessoal cachacava. Para o seu fulano a gente tem que dar $60 mil de 15 dias. Para o coronel tanto a gente tá. Houve um tempo ali em Acari que eles pagavam na localidade um ágio de $60 mil por dia. Que isso, Caio? Para o Jorge Luiz, o Viriato não serem presos. E a gerência poder trabalhar ali distribuindo o bagulho. Caio. E para as mulheres deles não serem sequestradas. $60 mil de ágio diário, de pedágio. Para trabalhar ali. Aí a moçada, meu Deus, virou um negócio de vamos matar os caras. Eu me lembro quando isso tomou assim os contornos do extremismo, eu estava lá. Quando é que isso se extremou no imaginário mais do que nunca? Quando nasceu o livro do Zuenir Ventura, o Cidade Partida, que nasceu como? Do contexto da chacina de Vigário Geral e da Candelária. Ali, quando o BOP entrou e saiu matando aquelas famílias de trabalhadores em Vigário Geral, eu falei, meu Deus, tem certas coisas que são simbólicas. E aquela foi uma delas. Em Israel a gente está vendo agora um episódio simbólico. 3 meninos israelenses foram mortos de um lado, lá na pé da fronteira. Aí matam um outro garoto aqui, palestino, nas proximidades de Jerusalém, começa o inconsciente coletivo às vezes está esperando uma coisa para dar aquela deflagrada. Um gatilho, sem trocadilho. Como na Segunda Guerra Mundial, como na Primeira Guerra Mundial. Não foi nada grandioso. Mataram um estudante na Áustria. Inicia-se um processo. A gente viu aqui a Primavera Árabe, o garoto lá na Tunísia, toca fogo em si mesmo em protesto e inconsciente coletivo esperando um peteleco para a coisa se deflagrar. Aí de repente as imagens deixam de ser as da terra, de meninos mortos ali e outro garoto morto aqui. Aí a gente começa a ver essas imagens aí de Israel que me foram enviadas. Olha só. That's from Gaza. Ontem eu recebi foguetes à noite vindos de Gaza. Hamas jogou 460 foguetes ontem sobre o território de Israel. 460. Ainda bem que eles têm os foguetes, mas não têm a capacidade de guiá-los precisamente. Eles não têm pontaria? Não tem pontaria. É uma desgraça porque pode cair em qualquer lugar. Mas também como eles jogam para cima, tem caído muitas vezes em lugares sem atingir gente e uma boa parte tem sido destruída no ar pelas baterias antiaéreas de Israel. E Israel em retorno, está aí a cena de Israel em retorno, nossa, faz essas incursões pontuais, né?
Israel vai com todo o aparato de tecnologia da maior modernidade tecnológica da Terra. O pessoal E chegaram ao ponto de telefonar para a casa dos caras avisando que dentro de tanto tempo a bomba ia cair naquele lugar, ou naquele prédio, e que se tivessem crianças saíssem correndo. E 2 minutos depois a bomba veio. Quem correu se salvou. Quem ficou, morreu. Mas ainda tiveram a sofisticação do telefonema prévio, avisando, ó, vai cair. Residências de líderes do Hamas e de estoques, de armas, de outras coisas mais, pontos estratégicos. E aí com esses telefonemas, mas veja só, como se está esperando às vezes um elemento simbólico para deflagrar um processo. Eu quero saber o seguinte: em que aspecto, Braulio, você acha que essa Copa pode ter tido um papel simbólico para deflagrar algum processo? Que aspecto? Você acha que ela pode ter tido algum papel simbólico? Eu acho. A deflagrar processos da consciência nacional? Eu acho que ela tem esse papel, sim. O pessoal relacionou muito a vitória do Brasil com a vitória da Dilma. A derrota do Brasil com a derrota da Dilma. E chega uma hora que você tem que colocar coisas independentes. O Brasil ganhar ou perder não tem que alterar o que você pensa na urna, não. Porque existe um inconsciente, o povo brasileiro traz dentro do seu inconsciente que politicamente nós somos, principalmente nas urnas, muito manipulados. Você vê a Nike teve censura. Você vê, por exemplo, o cara que vai ser candidato a governador do regional, se o Tribunal Superior Eleitoral não tiver uma hiperfiscalização, estando o Estado inteiro aparelhado de aparelhamento petista, quem é que nos garante que não há alterações em máquinas aqui na Conchinchina? Por que nos Estados Unidos ainda é no papel? Que é um país mega desenvolvido e tal, é uma potência. O que é aqui eletrônico? É uma questão. O cara aqui, ó, candidato a governador do DF. O Ministério Público já disse que se ele for eleito, ele não assume. É o Arruda, que não desiste. Ele anda com uma folha de Arruda. Quando eu li isso aqui, eu li isso na internet hoje de manhã, eu estava vindo para cá. Eu pensei comigo, eu falei, cara, no Brasil, um cara que não tem condições de assumir um mandato é eleito. Você filmou o sujeito recebendo bola em rede nacional. Aí ele volta. Ele volta e ganha. E o povo vota. Vota, amigo. Cara, isso é um 7-1, cara. Mas um 7-1 é o que o Brasil pratica contra ele próprio a vida inteira. É impressionante. O Brasil pratica 7-1 contra ele mesmo. Faz 7 contra. Na história. 7 gols contra. A gente pensa, olha, eu já vivi 2 momentos da vida nacional em que eu pensei que agora ia. Mas a gente se auto-boicota. Nós tivemos com as circunstâncias mundiais todas favoráveis para nossa estabilidade se firmar. Porque aqui a crise não tinha chegado, nós éramos uma zona franca, um bolsão de possibilidade de prosperidade, de negócios, se houvesse bom senso na gestão. Aí vem o surto, a megalomania, nunca antes na história deste país. Aí começa aquela loucura, meu Deus, eu vendo tiros na direção errada, eu digo, meu Deus, por que só se dá tiro na cabeça, no pé? Por que a gente não para e organiza essa nação? Por que a gente tem que tentar resolver problemas no Irã se a gente não resolveu no alemão? Por que a gente tem que se meter a sermos os líderes da América Latina se a gente não conseguiu ainda estabelecer ordem nem progresso dentro de casa em aspectos mínimos. Do próprio quintal. Do quintal. E um monte de coisa. Para que uma Copa? Para que isso? Para que aquilo? Eram perguntas que eu estou fazendo desde 2006, escrevendo a respeito delas. Porque para mim são auto-boicotes. E aí houve uma loucura, você vê, quando a gente está podendo estar no melhor dos mundos,
Aí vem um auto-boicote do tipo mensalão do PT. É uma desgraça. Lá no caifab.net, quem escrever lá, Lula lá, apólogo de Jotão, qualquer coisa assim, vai encontrar um monte de textos meus sobre isso aí, em que eu dizia que o que estava acontecendo ali tem implicações muito mais sérias, que a gente não perceberia, mas puiria o tecido da alma coletiva nacional. O caráter nacional se fragilizaria enormemente e uma quantidade imensa de outras formas de atentado aconteceriam. Violências aumentariam, corrupção aumentaria, tudo cresceria, porque a Escritura não pode falhar. A sabedoria divina não pode falhar. E o que está escrito é que se os reis e príncipes se corrompem, não há meios de você manter o povo melhorado. Não tem. Isso é um axioma da palavra eterna, da sabedoria, da Escritura. Olhando para aquilo tudo, eu digo, meu Deus, nós já estamos sob ataque de nós contra nós mesmos há muito tempo, mas agora foi mortal, foi horroroso. Mas a impressão que me dá de tristeza, Braulio, é que quase nada vai ser processado. Quase nada. Esse é um povo que, infelizmente, prefere uma boa mentira do que a verdade, do que a realidade. A gente prefere 4 dias de carnaval do que pensar com significado nos outros demais dias do ano com objetividade. Você acha que o 7-1 da Alemanha dói mais? 7-1 da Alemanha dói muito mais do que os bilhões que foram colocados fora, jogados no bolso. Bilhões a zero. Bilhões a zero, com empreiteiras e políticos e todo mundo que fez a festa nesse hedonismo de grana no Brasil, levado para todo lado, como em lugar nenhum da Terra acontece em volumes tão grandes. E você não está falando de Copa do Mundo, não. Não, você está falando historicamente. Agora, e finalmente a Copa. Claro. E finalmente a Copa, que foi uma Copa... A Copa é a cereja do bolo. Do bolo. A Copa é a cereja. E as pessoas não se tocam. Não se tocam mesmo. Você falando isso está sendo negativo. Enfim. Não, a amiga minha que trabalha na minha casa, uma vez por semana ela vai lá, limpa lá. Minha secretária. Pessoa humilde e tal. Falou pra mim, a Arruda vai voltar aí, ó. Eu falei, aí, vou votar nele. Tem informação. Tadinho. Eu falei pra ela, você não vai votar. É o vício dos bolsa, né? Porque o Arruda é um bolseiro também, é populista. Então, se mantiver o bolsa tudo, meu Deus, eles conseguiram um modo de se reelegerem sempre, com essa miséria controlada, alimentada pelo assistencialismo do Estado. Onde é uma população que não pode sair daquilo ali, porque ela é que garante as eleições. Você compra eleições eternas. Você compra eleições eternas. Está sendo eleição, está sendo dada em cupons e carnês. Taxa de manutenção do poder. Está sendo dada em tickets a eleição todo dia, todo mês, para a moçada. A taxa de manutenção do poder. E assim será nessa nossa Venezuela brasileira. E que anda em direção parecida do ponto de vista político. VNV TV, o canal é você.